Um nerd bastante humilde faz amizade com o Chuchu Beleza de Oxford, vai passar um tempo com a família dele e começa uma competição de bizarrices. Olá, eu sou o Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje a gente vai falar de Saltburn, que teve roteiro e direção de Emerald Fennell, está disponível na Prime Video e está causando bastante polêmica e estranheza. E não é à toa. Olha, esse filme tem tanta coisa para falar que eu vou ter que dividir em 2 vídeos num formato novo aqui no Contém Spoiler. O primeiro vídeo vai ser sobre o primeiro ato, sem spoiler, pode ver tranquilamente. E num segundo vídeo eu vou falar sobre o restante do filme, o final principalmente, e vou dar várias informações complementares a várias coisas que eu falei aqui nesse primeiro vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que viu o vídeo anterior do canal, O Mundo Depois de Nós, que está aqui, ó. E porque está chegando perto das 20 mil visualizações. E o máximo que eu tinha era 400 e poucas visualizações. O canal está chegando perto dos 300 inscritos, aliás, já passou dos 300, nossa meta é 500, e apesar de estar só no 10º vídeo do canal. Então, muito obrigado. E para continuar ajudando, então, clica no canal, se inscreve no sininho e dá um joinha, que mais tem que falar? Então deixa seu sininho, se inscreve no like e ativa o canal, porque senão vai aparecer um Oliver Quick aí na casa de vocês, vai querer usar a banheira e acho que não vai ser nada bom. E a primeira imagem que aparece no filme, que a gente sabe que é muito importante, é um brasão. Um brasão que mostra uma mão atravessada por uma flecha. Seria a flecha do Cupido? Não, porque a flecha do Cupido atinge o coração. Então, pode ser algo que simboliza o sofrimento da família, certo? E embaixo a gente tem ali uma coroa de pedra, que parece também um castelo, então pode remeter aí ao local chamado Saltburn. Então a gente vê que o brasão está atrás de uma cigarreira, e o cigarro é um item bem importante nesse filme, e você já vai ver por quê. E alguém acende o cigarro e começa a falar para a câmera. E a gente vê só um close-up da boca da pessoa, e o rosto está bem escuro, está bem na sombra, o que simboliza um mistério e a obscuridade que tem nesse cara. Mas com quem que ele está falando e onde ele está? Isso só vai ser revelado no final do filme, portanto, no segundo vídeo desse Contém Spoiler. Logo depois a gente percebe que esse cara é o protagonista e é o narrador do filme. E o nome dele é Oliver Quick, que é um nome bem apropriado porque é o Oliver Rápido. E ele vai conseguir as coisas bem rápido mesmo. Na primeira sequência do filme, o Oliver descreve a sua relação com o Félix, que é uma espécie de aliado, mas é um coadjuvante muito importante. São os 2 personagens mais importantes desse filme. E nessa sequência aparecem várias imagens, uma montagem com várias imagens bem interessantes que vão aparecer ao longo do filme. E uma delas, por exemplo, é o Oliver, aliás, o Félix, tirando a roupa e revelando uma tatuagem de asa. E você vai entender no próximo vídeo o simbolismo dessa tatuagem. O Oliver termina o discurso fazendo um joguinho de palavras que só funciona em inglês. I loved him, but was I in love with him? Eu o amava, mas eu estava apaixonado por ele? Reparem que o Oliver fala no passado sobre o Félix, ou seja, o filme já está te dando um spoiler, já está dizendo o que vai acontecer. A gente só não sabe quando e como isso vai acontecer. Será que é lá no finalzinho do filme? Será que é um pouco antes? No outro vídeo eu te respondo. E agora a gente tem uma apresentação mais tradicional do Oliver, que é um plano sequência que acompanha ele entrando em Oxford e se sentindo ali um peixe fora d'água. Porque a maioria dos filmes é sobre um personagem que se sente deslocado. Isso acontece com o Oliver tanto em Oxford quanto em Saltburn, no segundo ato. O Oliver continua andando e de repente alguém tira sarro da roupa dele. Esse cara é o Farley, que é o maior antagonista do Oliver, né? É o cara que vai atrapalhar ali os planos do Oliver. E é muito interessante o embate que eles têm, porque cada vez um está por cima, né? Um faz uma atitude, o outro responde, e essa relação é muito interessante no filme, e no final a gente vê quem que vai sair vitorioso entre os 2. Mas então seria o Farley o vilão do filme? Na verdade não. No outro vídeo eu digo quem é o verdadeiro vilão desse filme. Um parênteses para falar sobre a fotografia do filme, que é excelente. Trabalha muito bem a luz e a sombra e cores fortes, cores berrantes, que tem bastante simbolismo em várias cenas. Corta para o Oliver em seu quarto escuro, ele está ali enclausurado e ele está olhando pela janela e a gente vê 3 reflexos do rosto dele.
simbolizando as múltiplas facetas que ele tem. E ele está olhando para o Félix e para sua turminha, que está lá fora, ao ar livre, e ele está fumando. No refeitório, o Oliver está ali andando mais perdido que peido em bombacha, passa pela patotinha do Félix, fica ali olhando, mas vai sentar na frente de um cara que é um nerd mesmo. Um cara bem malucão, tanto que ele dá um grito do nada, e aí a gente vê a frieza do Oliver em lidar com essa situação. Ele fica tranquilo, domina a situação, e essa frieza vai ser muito importante para ele ao longo do filme. Então a gente tem uma cena que demonstra o começo daquele embate entre Farley e Oliver. O Oliver está conversando com um professor, sentado num banquinho bem simples, e o Farley chega 20 minutos atrasado para o encontro, mas mesmo assim ele se senta numa cadeira bem mais confortável, numa poltrona. É exatamente, chegou agora e quer sentar na janelinha. Então os dois têm um embate intelectual ali, e o Oliver sai por cima. Então temos o incidente incitante, que é aquele evento que começa a mudar os rumos do roteiro, começa a dar rumo à história. Então o Oliver está lá andando de bicicleta e de repente ele passa pelo Félix, que está ali chateado porque a bicicleta dele furou o pneu. Então, um incidente incitante geralmente é algo que acontece ao protagonista, é algo inesperado. Tipo, você está ali andando de bicicleta do nada e você percebe que o chuchu beleza de Oxford está ali desanimado, precisando de ajuda. Bom, no segundo vídeo eu vou falar um pouco melhor sobre esse incidente excitante aí. Uma coisa irônica é que essa cena entre os dois termina com o Félix dando um beijo no Oliver e dizendo eu te amo, cara. Lembra do começo do filme, quando o Oliver não sabe se amava, se estava apaixonado? Enfim, então o primeiro ato vai mostrar justamente essa aproximação entre os dois, porque o Oliver fica obcecado em se aproximar do Félix. E as coisas vão andando e o Félix, por exemplo, salva o Oliver numa cena no bar em que ele paga uma rodada de bebida para os amigos dele. Então temos uma montagem, que é um recurso de roteiro que é usado para ganhar tempo, certo? Então mostra várias imagens ali, e essas imagens predominam as cores azul e verde, que são cores frias e que têm um significado que está tudo certo entre os dois. Em um momento bem interessante, o Oliver aparece recusando um cigarro do Félix. Corta, na outra cena, o Félix está acendendo o cigarro do Oliver. Ou seja, o Oliver passou a fumar para se aproximar do Félix. Né? Você vê como o cigarro tem uma importância e por isso apareceu a cigarreira lá no começo do filme. E enquanto isso, o Farley está ali usando chifres de chapéu como se fosse o marido traído. Agora vejam como essa sequência é bem importante, porque nela o Oliver conta para o Félix que o pai dele é um traficante e a mãe é dependente química. E por isso o Félix fica compadecido, demonstrando que é um cara bem gente boa, e começa a pagar um pau para o Oliver. Agora vejam que interessante, quando o Oliver começa a falar dos seus pais, no meio daquelas luzes azuis e verdes, pisca uma luz vermelha. Isso significa alguma coisa. Agora presta atenção, um roteiro é dividido em 3 atos. Cada cena ou cada sequência, pelo menos as cenas principais de um roteiro, também são divididas em 3 partes. A gente tem uma introdução, uma reviravolta e depois um fechamento. E cada ato também pode ser dividido em 3. Então, na primeira parte do primeiro ato, está tudo bem entre Félix e Oliver. Agora a gente vai entrar na segunda parte e... Ai! O Oliver diz que o quarto do Félix é filth, ou imundo em português. E aí começa uma desavença entre os dois. E o Félix começa a ignorar o Oliver. E o Oliver se desespera e vai atrás do Félix. E não adianta nada. E veja que simbólico é esse take. Ele está iluminado por uma luz azul, como se estivesse tudo bem, mas de repente ele fica iluminado por uma luz vermelha, simbolizando que as coisas estão saindo do lugar. Entramos na terceira parte do primeiro ato e o Oliver aparece chorando na frente do Félix e dizendo que o seu pai morreu. E isso faz com que o Félix se reaproxime do Oliver. Mais tarde o Félix conta sobre a tradição de jogar pedras com os nomes dos mortos no rio. Mas o Oliver joga a pedra do pai dele no meio do lixo e diz: isso não pode ser bom. Cara, é o próprio filme dando spoiler para você. É só se ligar.
Para finalizar, o Oliver fala que não quer mais ver a sua mãe e porque a casa dela é filth, imunda, que é a mesma palavra que ele usou no quarto do Félix. Está vendo como os pontos do roteiro se conectam? Então, e é isso que faz com que o Oliver atinja o seu objetivo nesse primeiro ato. Ele é convidado pelo Félix para passar o verão em Saltburn. Tá vendo como ele é rápido? O Oliver Quick. E a imagem que abre o segundo ato é o Oliver olhando pela janela do táxi, impressionado ao ver Saltburn pela primeira vez. E você lembra que eu falei que cada ato tem 3 partes? Pois no comecinho do segundo ato a gente vai ter uma apresentação do universo de Saltburn. Dessa vez o plano sequência acompanha o Félix andando pelos corredores do castelo. E depois vamos ter a apresentação dos personagens. A mãe snob e esquisita, o pai excêntrico e esquisito, a irmã ninfomaníaca e esquisita e o mordomo que é só esquisito mesmo. E agora a última coisa que eu vou te mostrar é essa caixinha que é uma espécie de teatrinho de bonecos e que cada boneco tem o nome de um integrante da família do Félix. E o Oliver puxa lá uma cordinha e manipula os bonecos. Ele manipula os bonecos. É isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui porque isso é tudo que você precisa saber para assistir Saltburn. Então eu recomendo que você assista o filme se você ainda não viu e depois assista o vídeo com spoilers sobre esse filme, em que eu vou dar várias informações complementares a algumas que eu dei nesse vídeo aqui. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Clica no sininho, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo spoiler.